tarde em mais um programa especial em homenagem ao Dia da Mulher. Nosso assunto hoje é o mercado de trabalho. Estudamos mais, trabalhamos mais, ganhamos menos. Somos a maioria da população, mas a minoria nos cargos de chefia e também na política. Nós vamos começar mostrando um exemplo de que é possível, sim, mudar essa situação. Débora Vieitas dirigiu algumas instituições financeiras até chegar ao mais alto posto da Câmara de Comércio Americano no Brasil. A associação, fundada em 1919, só teve homens na presidência, mas ela conseguiu conquistar espaço. Quando eu voltei da minha primeira licença maternidade, eu recebi uma promoção muito importante. Então, eu acho que essa é uma mensagem para as mulheres de que, se você é uma boa profissional, a empresa pode, inclusive, querer te dar a certeza de que você é necessária para aquela equipe. Uma pesquisa feita pela Ancham mostrou que no mundo corporativo as mulheres ainda estão longe de serem tratadas de forma igualitária em relação aos homens. Para a maioria dos entrevistados e entrevistadas que são gestores de recursos humanos, as empresas ainda privilegiam os homens quando se trata de promoções e cargos de liderança. O estudo mostra ainda que a igualdade de gêneros é um desafio para 76% das empresas brasileiras. Para 86%, o papel cultural da mulher nas estruturas familiares pode interromper a carreira de uma profissional, uma realidade que muitas mulheres conhecem bem. No meu departamento sou a única mulher. Então, eu tenho um gerente homem, vários companheiros de trabalho, então eles acham que eu tenho algum benefício por ser mulher, mas não, eu ralo bastante. Machismo. Débora não se contentou apenas em conquistar espaço profissional. Ela luta pela igualdade de gêneros. E um dos reconhecimentos que mais dão orgulho é ter sido escolhida pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do país. A importância eu diria, desse reconhecimento é a oportunidade de justamente estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui juntos, chamando atenção para as causas relevantes dentro do mundo empresarial. E para falar sobre a mulher no mercado de trabalho, recebemos a advogada e professora Ângela Donadio, do Grupo de Pesquisa de Direito e Gênero da FGV São Paulo e sócia da Direcione Consultoria, e a economista Patrícia Lino Costa, do DIEESE. Você pode participar aqui da nossa conversa, mandando perguntas e também comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter, os endereços estão aí na sua tela. Sei que são muitos os problemas, né? Mas dá para começar de alguma forma com uma mensagem positiva quando o assunto é a mulher no mercado de trabalho? Olhando para trás e hoje, eu já sei que são mudanças lentas, mas elas estão acontecendo? Bom, acredito que no mercado de trabalho como um todo nós temos visto um aumento de mulheres no mercado de trabalho, mas no topo da base, né? Então, em cargos nos cargos iniciais das companhias, das empresas e etc. Mas nós não vemos esse nível de ascensão com o passar do tempo, no decorrer da carreira, na evolução da carreira que a mulher deveria ter da mesma forma que o homem. Como você mesma falou, as mulheres têm uma formação melhor, têm, né, um maior nível de escolaridade, acabam ganhando menos, trabalham mais, né, pelo menos 4 horas por dia a mais, e acabam sendo preteridas por algum motivo, porque, no fim das contas, a gente está nós começamos a ingressar no mercado de trabalho na década de 60, 70, e nós continuamos a ter esse déficit de mulheres no topo das companhias. Patrícia. Eu acho interessante a gente observar que a luta, ela já é antiga. Sim. Então, quando a gente olha em termos de direitos adquiridos e de conquistas, principalmente pelas lutas das mulheres junto aos sindicatos para que haja igualdade, a gente avançou sim em muitas cláusulas. Há ainda uma grande necessidade de continuar lutando, de continuar avançando. O principal avanço foi qual, Patrícia? De observar que o trabalho, por exemplo, ele absorve a ideia da mulher ter filhos e ser responsável também. Hoje se fala em compartilhamento das responsabilidades familiares, quer dizer, é mais um passo em direção a isso, mas o reconhecimento que a mulher tem família, tem filhos, todos os avanços que se conseguiu e mesmo as cláusulas que hoje já tratam da necessidade de igualdade de oportunidades, de se também ter igualdade de remuneração, enfim, a gente não tinha nada.
E hoje a gente tem uma gama de direitos e de conquistados junto às empresas. A necessidade é que você siga avançando para que a gente chegue a um caminho melhor. Se eu puder acrescentar, professora Patrícia, é dizer que acho que o próximo passo não é só também admitir que a mulher tem família, tem filhos e tem, né, direitos especiais e requisitos que devem ser concedidos a ela, mas o filho é dos pais, né? Então, o filho não é só da mãe, o filho é dos pais. Então... Aí a gente vê ali, né, na reportagem, a pesquisa trouxe que os próprios empresários, as empresas admitem que eles entendem que a dedicação da mulher à família atrapalha a carreira. Então, de fato, essa é uma visão, essa é uma percepção dos empresários. A gente vê que não só dos empresários, mas também dos gestores que trabalham. Então, mais da metade dos gestores, uma pesquisa recente mostra que eles entendem que o nível, a porcentagem de mulheres está adequada, está ok, não precisa ser mais do que isso. Então, a gente vê que isso tem base num preconceito, né? Numa percepção distorcida da realidade, que tem por base vieses, né? Preconceitos implícitos da pessoa, no caso, os próprios gestores e empresários, que entendem que as mulheres, por serem mães ou por terem a possibilidade de virem a ser mães, elas vão se dedicar menos. E não é o que ocorre, elas acabam se dedicando mais, mas são preteridas. Eu acho que é importante a gente resgatar já a Convenção 56 da OIT, que fala do compartilhamento das responsabilidades familiares, porque a família não é só da mulher, a família também é do homem. Mas, como tradicionalmente é a mulher que faz todo o cuidado com a casa, e aí os números, por exemplo, de afazeres domésticos refletem isso, a quantidade de horas que a mulher gasta quando chega do trabalho para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar muitas vezes de mãe, do pai dela ou do marido, enfim. São horas muito maiores do que os afazeres das horas que os homens fazem. Então, você tem uma construção que precisa ser mudada. E você só muda isso se você fizer essa fala, né, junto às trabalhadoras, aos trabalhadores, aos chefes, que são também trabalhadores e que estão no nível de gerência e que às vezes não conseguem enxergar e acabam perpetuando. Mudar o pensamento, né? O que é mais difícil. Uma situação. Exatamente. Aí vem o nosso presidente em seu discurso em homenagem ao Dia da Mulher e coloca a mulher ali como uma grande responsável da criação dos filhos, como aquela que faz o termômetro, né, da oscilação de preços no mercado, quando nós sabemos que a luta está justamente para mudar essa situação. Quantos homens hoje participam da criação dos filhos? Quantos homens hoje vão ao mercado e sabem sim qual é o preço do tomate e da batata, não é verdade? Então, o que acontece? O presidente está desatualizado nesse sentido? De fato, me pareceu uma anti-homenagem, tanto por desprestigiar os homens que estão cada vez mais querendo assumir esse papel, que é deles, deve ser deles, de atuar em casa também, na formação dos filhos, quanto desprestigiar as mulheres, reduzindo elas e perpetuando esse mesmo preconceito já existente na nossa sociedade de que é este o papel da mulher. É uma pena, né? Uma pena. Eu acho que a gente precisa olhar para o que acontece hoje de verdade. A quantidade de mulheres na força de trabalho, ela quase que se iguala ao homem. A quantidade de mulheres no país, ela supera o de homens. A nossa população, ela tem mais mulheres do que homens. E mulheres que querem trabalhar, que querem construir uma carreira. E isso não é demérito, porque elas estudam mais, se preparam mais, têm mais capacidade. E ganham menos. E elas precisam, e o que a gente precisa é que o país comece, isso começa pelos poderes, pelo governo, que a fala seja diferente, que a fala seja inclusiva. E como começar? Porque enquanto não mudar esse pensamento, não vai mudar todos esses problemas que nós estamos apontando aqui, né? De mulheres estudando mais, trabalhando mais, ganhando menos, ocupando menos cargos de chefia, né? Só para ilustrar que as mulheres trabalham 5 horas a mais do que os homens, ganham 76% do salário deles. E as mulheres negras, 60%. Aí, quando falamos de mulheres e negras, então a situação é ainda pior. É ainda pior, a questão é essa, nós dependemos dessa mudança de mentalidade que, por óbvio, vem de toda a sociedade, mas acho que o topo das companhias, acho que essa é o empresariado brasileiro,
na alta gestão, né? Então, os diretores executivos, conselheiros de administração, têm um papel muito importante na mudança dessa mentalidade, porque são eles que estabelecem as políticas das empresas. Então, são eles, por exemplo, que vão poder estabelecer que eles vão querer um diagnóstico, um raio-x de todas as carreiras, de todas as mulheres, homens, funções, por gênero, por raça, etc., para ver se tem alguma desigualdade que eles mesmos não têm ciência. A partir desse diagnóstico, eles vão conseguir estabelecer mudanças efetivas na sua empresa. E tomara que no fundo da alma eles não pensem como presidente, porque senão aí é difícil. Agora, Patrícia, quantas das nossas empresas têm essa preocupação, de fato, de traçar esse diagnóstico, de lutar a favor de igualdade? Eu acho que esse é um tema que chega nas empresas, trazido até pelo próprio movimento sindical, pelos próprios trabalhadores, as trabalhadoras que vêm lutando há muito tempo por essa igualdade. E quando você tem o dado, ele mostra, por exemplo, a pesquisa do Ethos mostra claramente que a presença das mulheres é grande na organização, no planejamento, mas quando você ascende para a direção, para o mando ainda é muito masculino. Eu gostaria só de chamar a atenção em relação ao que você falou, os dados do mercado de trabalho, porque esse ano de 2016 a gente teve uma retração do PIB, que foi divulgada ontem, e com isso o mercado de trabalho para a mulher, ele teve uma piora, no sentido de que o desemprego das mulheres aumentou muito, a diferença de remuneração também, e você tem um aumento de mulheres ocupadas como trabalhadoras autônomas. Então, isso coloca também o desemprego também desafio. afetou mais as mulheres. Afetou mais as mulheres. Então, com isso, o que a gente vinha conquistando num período de crescimento, onde você abre a oportunidade de fazer uma discussão melhor sobre as condições de trabalho, sobre as igualdades de oportunidade, a partir desse momento, com um país em crise, ele coloca o outro desafio, de não perder o que se ganhou. E que é uma luta que se repete, né, Angela? Eu queria que você estava contando agora, antes de começar o programa para a gente, eu queria que você contasse para o nosso telespectador, que muitas vezes a mulher, sim, né, ela parece que demitida também pelo gênero, né, não pela competência ou incompetência, mas contratada também. Pelo gênero. Né? As contratações são feitas pelo gênero e não pela competência. Exatamente. Eu queria acrescentar ao que a Patrícia falou sobre de onde vem essa demanda ainda, né? De onde vem essa demanda por mais mulheres no topo que tem a ver com essa questão que você está colocando. Algumas empresas brasileiras, estimuladas pelas multinacionais, que têm relação com elas e etc., elas começam a adotar essas políticas porque existem centenas de pesquisas que mostram que a diversidade de gênero nos altos cargos de gestão, elas aumentam a rentabilidade, por exemplo, em 15% ou mais, aumentam o comportamento ético, diminuem o número de fraudes. Você tem uma série de resultados positivos dessa diversidade de gênero, justamente porque o grupo fica mais diverso, pensamentos diferentes, etc. Muitas dessas companhias estão começando a fazer isso aqui, porque começam a ver que estariam perdendo se não fizessem isso, porque fora do país já se começou a fazer isso. E a questão é que elas foram convencidas que não tem um processo meritocrático, de fato. Elas não avaliavam as pessoas pelo seu currículo, pela sua competência. Elas avaliavam, na maioria das vezes, pelo gênero. Então, algumas pesquisas mostram isso. No caso, por exemplo, em 1970, as orquestras do mundo todo eram compostas por cerca de 95% de homens e apenas 5% de mulheres. Mais ou menos o que nós temos hoje com os conselhos de administração e as diretorias executivas no Brasil. 93%, 94% de homens e o restante de mulheres. O que acontece... Claro que um diretor artístico de uma orquestra e um diretor executivo de uma companhia, um sócio, vai querer que os melhores profissionais estejam ali, vai querer que os melhores músicos, os melhores executivos estariam ali. Acontece que eles não sabiam que eles mesmos estavam sujeitos a um viés, a um preconceito inconsciente. Quando colocaram uma cortina entre os diretores e os músicos, eles conseguiram perceber a música sem perceber o gênero. Então, isso aumentou a probabilidade de 50% das mulheres começarem a ingressar nas orquestras. E hoje, se nós tínhamos
em 1970, 5%, atualmente nós temos mais de 35% de mulheres. Não é o que precisou ser feito, né? Colocar uma cortina ali. Uma cortina é algo simples, Sim. mas que se você tirar o gênero, por exemplo, dos currículos, você vai analisar exatamente qual que é a formação ali, né? E as mulheres têm uma formação muito melhor e são preteridas. É algo simples, mas muito complexo, Sim. porque mostra efetivamente a discriminação e Sem o preconceito. Nós vamos voltar nesse assunto já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje continuando a série especial sobre a Semana da Mulher. Conversamos sobre o mercado de trabalho com a gente, advogada e professora da FGV São Paulo, Ângela Donadio, e a economista do DIEESE, Patrícia Lino Costa. Quero tocar em outro assunto aqui com vocês, né? Quando falamos aí do aumento das mulheres, da presença das mulheres no mercado de trabalho, nós percebemos que ela vem acompanhada também de preconceito, como nós colocamos no bloco anterior, mas também de um outro desafio aí que é lidar com assédio, não é verdade? É verdade. Eu acho que a mulher lida com assédio em qualquer nível da pirâmide que ela esteja, desde que da pessoa que trabalha, por exemplo, como trabalhadora doméstica, ela tem que lidar com assédio, as altas, né, as executivas também lidam com isso. Então, o tempo inteiro é um movimento, é uma violência que a mulher acaba sofrendo, uma violência cotidiana, muitas vezes, que pode causar problemas físicos, doenças, e muitas vezes leva a mulher ao afastamento. Uhum. De fato, se percebe em toda a cadeia produtiva, em todos os níveis de atuação, as mulheres sofrem com isso, e acho que um dos problemas até ela acaba naturalizando isso, ela acaba achando normal, porque ela tem que conviver com aquilo tanto tempo, o tempo todo, que ela presta atenção nisso, ou ela para de trabalhar, né? E presta atenção nisso e para de trabalhar, ou ela ignora isso e continua. Então, é uma situação muito difícil. Eu acho que a gente precisa ainda de muito trabalho de conscientização, tanto individual quanto das empresas em relação a isso. E de espaços também onde a mulher possa se colocar dentro das empresas para relatar esse tipo de comportamento, muitas vezes, da pessoa que faz o assédio. O Kaique Ramalho, tem as pessoas aqui participando, né? Ele pergunta assim, que sentido a reforma da Previdência pode interferir na vida da mulher? Patrícia, o que esperar? Pode interferir e muito, porque a ideia da reforma da Previdência parte do princípio que as mulheres têm uma situação igual à dos homens no mercado de trabalho, o que não é verdade. Elas têm uma jornada muito grande, porque para elas têm a jornada dos afazeres domésticos, elas ganham muito menos do que os homens. Então, você partir do pressuposto que a mulher ela tem que se aposentar como o homem, na mesma idade, muitas vezes professoras, né, têm uma jornada pesada, porque não é fácil ser professora no Brasil. Enfim, você está descaracterizando toda uma luta e conquistas, dando de certa ideia de que você vive numa sociedade de igual direito e oportunidades, e não é verdade. Eu acredito que enquanto as mulheres trabalharem 4 horas a mais, portanto, 4 anos da vida a mais do que os homens, e ganharem 70% do que os homens ganham e pagarem 100% dos impostos, dos tributos, eu acho estabelecer um ônus muito pesado, mais pesado do que o que já é imposto pela sociedade, igualar a idade entre homens e mulheres. Agora, pensando aí em mudanças, em soluções, que tipo de políticas as empresas podem implementar para mudar essa realidade que nós estamos mostrando aqui? Eu acho que o primeiro passo sempre é essa conscientização, né? Você ter técnicas práticas de treinamento e conscientização de toda a cadeia da empresa. Então, desde as esferas mais baixas até a alta gestão, mas principalmente a alta gestão, porque é ela que vai definir as políticas das empresas e que pode efetivamente mudar a cultura de uma empresa. É o topo, não é a base. Então, essas políticas mudam e você faz o diagnóstico da situação,
dessas empresas em relação a isso, tanto quanto gênero, quanto raça, portador de deficiência ou não. E então você verifica em quais os momentos que está tendo algum problema de promoção, estão tendo problemas, deficiências no recrutamento. Então, se você já tem esses preconceitos no próprio recrutamento para admitir mais homens do que mulheres para um certo tipo de função. Então, existe toda uma série de práticas, inclusive de coaching, de mentoria e aconselhamento, para auxiliar essa caminhada da mulher em direção aos altos cargos. Eu acho importante a gente lembrar o papel da negociação coletiva. Ela é, sim, o grande instrumento transformador para que essa base dos trabalhadores seja ouvida dentro da empresa. Então, eu acho que muito já se avançou nas cláusulas e nas convenções, no sentido de você colocar como critério, como um direito que o trabalhador tem de que haja igualdade de remuneração, de que haja igualdade de oportunidade, de que não haja diferença salarial. Então, a negociação coletiva uma forma de você fazer mudar. O que a gente hoje precisa, e aí, é colocar isso, tirar da letra e dar vida à letra por meio de palestras, de treinamentos, para que a gente possa sensibilizar exatamente aquele que barra a ascensão da mulher. A Maria Ângela Milena, que ela traz uma questão para a gente, falando que é preciso também desenvolver o papel do homem na formação dos filhos. Ela conta que trabalha com crianças e vê aí, muitas vezes, que as crianças acabam sofrendo desequilíbrios quando as mulheres trabalham fora na mesma proporção que os homens. E fala, aí é um dilema, ela coloca que é um dilema enorme para as mães, como equilibrar isso. Exato, justamente porque a gente está com problemas que eles são enraizados, O problema econômico... Isso acontece porque se coloca um peso demais na mulher. Então, ela fica com toda a atribuição de cuidado da casa e dos filhos e o homem fica com todo o cuidado e atribuição de sustento do lar. E isso, claro, gera uma série de problemas na própria família. Então, acho que cabe ao homem requerer esses direitos que ele tem de participar da vida familiar, da vida pessoal dele. O dilema deveria ser familiar, não só da mulher, a culpa de sair para trabalhar e deixar o filho. Mas aí a gente tem esse papel pré-estabelecido. Tem um país na Europa em que o homem e a mulher eles ganham por filho para ficar em casa. Só que o tempo mínimo do homem em casa é 6 meses, senão eles não recebem o benefício. Quer dizer, é a política ensinando ao homem que é também dever dele compartilhar da criação do filho, estar com o filho na idade que ele mais precisa. Mas a gente ainda aqui no Brasil tem uma forte cultura de que o papel é da mulher, a culpa é da mulher, e é por isso que os homens que contratam e que eles acham que a mulher, a família atrapalha a carreira da mulher. Agora sim, eu sei que o foco não deveria ser uma mudança de comportamento aí pensando só no bolso, na questão financeira, mas me parece que ela pesa bastante em vários aspectos. Então, o que dizer nesse sentido? Ângela, as empresas que têm ali um quadro com uma diversidade maior e mais igualitária, elas ganham financeiramente com isso? Elas têm, diversas pesquisas mostram que as empresas que apresentam uma porcentagem mínima de mulheres nos conselhos, por exemplo, 20% a 30%, elas chegam a ter mais de 15% de rentabilidade do que as outras empresas. Por exemplo, a gente tem... A crise recente aí de 2008 nos mostrou e possibilitou que algumas pessoas fizessem pesquisas comparando os bancos que sofreram mais na crise e os bancos que sofreram menos, justamente porque tinham políticas um pouco mais conservadoras e mais preocupadas com a sociedade. As companhias, os bancos que sofreram menos na crise eram os que tinham mais mulheres nos conselhos. Você tem um número de fraudes corporativas muito menor, um número de atividades de responsabilidade social corporativa muito maior. Isso é recorrente, é algo sistemático. Somos algo criativas. Sim, somos criativas e é a oportunidade de dar um outro olhar à condução. Mas para que isso aconteça, eu acho que é importante a gente sempre lembrar como que a gente abre espaço para que a mulher
acenda de verdade. Que os cursos sejam feitos e o treinamento em horário de trabalho. Nosso tempo está acabando aqui. Antes de dar a palavrinha final para fazer o fecho, eu queria trazer só um outro dado aqui que chama muita atenção, que é saindo aí do meio empresarial, indo para o universo da política, né? Segundo o Congresso em Foco, reunidas todas as deputadas federais da história do nosso país, elas ocupariam apenas metade dos assentos do plenário da Câmara. E com esses números, o Brasil ocupa a posição de número 154 em um ranking de 190 países em presença feminina no parlamento. Então, o nosso Congresso brasileiro aparece atrás da Jordânia, Afeganistão, Arábia Saudita, que são nações aí conhecidas pela forte opressão à mulher. Um recadinho final, então, agora. Bom, eu acho que nós estamos numa situação de que nós vemos problemas, mas eu acho que também temos que ver as soluções. Eu acho que tanto no âmbito privado quanto na política, nós temos muitas possibilidades de avançar. Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, um trabalho de conscientização da sociedade para que isso possa avançar. Eu acho que é importante abrir espaço sempre para participação dentro das empresas, dentro dos sindicatos. Quer dizer, agora se faça por cota. E depois isso vai acontecer naturalmente, para que a gente tenha a mulher representando, porque a mulher, quando ela ocupa o espaço, ela vem com as suas questões também. Sim. E aí, por isso que vem com suas questões, com a sua percepção, e por isso que muitas vezes as políticas, os caminhos dados por elas são mais criativos. Então, mulheres, ocupem seus espaços e homens, abram espaço para a mulher. Sem dúvida. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. E eu espero você amanhã em mais um programa, continuando a falar das mulheres. Amanhã nós vamos falar sobre as mulheres brasileiras que fizeram história. Até lá.